Olá a todos, o meu nome é Adriele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação para Ciências e para Matemática, ofertado pelo IFG, Campus Jataí. Me insiro na linha de pesquisa Organização Escolar, Formação Docente e Educação para Ciências e para Matemática, sublinha Políticas e Gestão da Educação e da Sala de Aula. A minha orientadora é a professora doutora Rosenilde Nogueira Paniago. Essa videoaula faz parte de um curso de formação docente que se baseia no modelo de formação na e pela pesquisa. Esse curso faz parte de minha pesquisa de mestrado, que tem como objetivo contribuir com o processo de formação inicial na e pela pesquisa de futuros professores de ciências por meio da elaboração de um material didático e instrucional a ser utilizado nas práticas formativas de estágio. Ressalta-se que o público-alvo do curso são professores em formação inicial, com foco no processo de estágio. Logo, considera-se o processo de estágio como um momento propício para esse modelo de formação. As videoaulas que serão apresentadas aqui se caracterizam como um material complementar aos encontros síncronos do curso. Essa é a videoaula número 1 e nela vamos discutir o capítulo 10 do livro A Formação do Professor como Compromisso Político, de autoria de Joaquim Chiloé, esse livro aqui. O capítulo 10 tem como título Reformulando o Debate sobre a Educação do Professor. Essa referência bibliográfica, eu vou deixar ela na descrição do vídeo. Quintilier, ele inicia a discussão desse capítulo colocando 4 paradigmas da educação do professor, 4 modelos de formação docente, que segundo ele são o behaviorístico, o personalístico, o artesanal tradicional e o orientado pela pesquisa. De acordo com o autor, o modelo behaviorístico compreende que quem entende o que é bom ou o que não é bom para o ensino, para o processo de ensino-aprendizagem que se efetiva lá nas escolas de educação básica, são os especialistas da educação. Então, os professores, eles são simplesmente técnicos que aplicam o que esses especialistas dizem que é bom. Então, quem produz conhecimento, quem produz metodologias de ensino são estes especialistas. O professor, ele simplesmente aplica isso. Então, eles não atuam como profissionais reflexivos de sua prática, nem tampouco dos intervenientes que perpassam o ambiente escolar onde eles estão inseridos. Eles atuam para os interesses de alguém, no caso, do Estado. E eles também têm um papel social neutro, eles não atuam como agentes de transformação, visto que eles simplesmente aplicam o que os especialistas da educação consideram que é bom ou que não é bom. Já o modelo personalístico compreende a formação do professor, a formação docente, como algo próprio do desenvolvimento do ser humano. Então, o ser humano, conforme ele vai se desenvolvendo enquanto adulto, ele vai se formando também enquanto professor. Então, é uma questão de desenvolvimento pessoal. E a educação é tida como algo social e politicamente descontextualizada. Já o modelo de formação artesanal tradicional, esse paradigma que é colocado por Quintilier, considera o professor como um artesão semiprofissional. Então, o professor sequer é considerado como um profissional. E tem-se ênfase também nos conhecimentos, nas habilidades, nas competências que são adquiridas por meio da experiência, nos conhecimentos tácitos. E é importante ressaltar que são simplesmente esses conhecimentos, essas habilidades adquiridas por meio da experiência que são consideradas importantes dentro dessa perspectiva para a formação docente. E o contexto social e político também é tido como algo imutável, que não é possível de ser transformado. Então, não faz sentido ter-se o professor como um agente de transformação, visto que o contexto social e o contexto político é algo imutável, é algo que não pode ser transformado. Já o último paradigma colocado pelo autor é o orientado pela pesquisa. Ressalto que esse é o modelo de formação que o autor defende e que também é defendido nesse curso. E nesse modelo de formação docente, enfatiza-se o cultivo de habilidades de investigação e de pesquisa,
para além das habilidades de ensinar. Então, não se desconsidera as habilidades de ensinar, elas também são importantes para a formação do profissional docente, para a formação do professor, só que elas não dão conta sozinha de todas as singularidades e as complexidades que acontecem ali no ambiente escolar. Então, dentro desse modelo, compreende que o professor também precisa desenvolver habilidades de pesquisa e de investigação para que ele consiga analisar o que ele faz com os estudantes, com a escola, com a sociedade. Então, a educação é vista como algo inerentemente política, então ela não é descontextualizada do meio social e do meio político. Nesse sentido, Quintiloe coloca sobre a dimensão política da educação do professor. Trago aqui então uma citação dele, que está lá na página 202, onde o autor coloca que a política não influencia meramente um aspecto do processo educacional, ela forma todo ele. Então não é simplesmente ali um ou outro aspecto que a política está influenciando dentro da sala de aula, dentro da formação do professor. Esse aspecto, essa dimensão política, simplesmente forma todo o ambiente escolar, forma todo o processo educacional. Outro ponto também que é destacado nesse capítulo é a distinção que se faz entre teoria e entre prática. E aí o autor ele defende a unicidade entre esses dois elementos, entre quem pensa, entre quem produz conhecimento, produz metodologia de ensino e entre quem aplica isso nas escolas de educação básica. Então, ele coloca que a separação que a academia faz entre teoria e prática e sua condescendência em direção ao mundo detestável da prática constrói uma visão do trabalho do professor que será mais técnica do que intelectual. Então, o que Quintiloe está defendendo? Que o professor ele consegue sim produzir conhecimento, ele consegue produzir metodologias de ensino e ele precisa ser formado dentro de uma perspectiva que o possibilite isso, que o possibilite trabalhar nesse sentido, que o possibilite analisar a sua prática, refletir sobre a sua prática, com a finalidade de ressignificar a sua própria prática, com a finalidade de transformação, ok? Evitando uma análise pedagógica de seu próprio trabalho em sala de aula, os professores universitários sentem que o ensino é algo menos importante do que o trabalho de alto status de pesquisa e construção teórica. Então, o autor, ele coloca que essa distinção que se faz entre o ensino e a pesquisa é algo que precariza a formação docente, é algo que precariza a educação como um todo. Essa é a referência bibliográfica que foi utilizada nessa videoaula. Como eu já mencionei, eu também vou colocar ela aqui na descrição desse vídeo. E em breve teremos mais videoaulas dessa sequência de videoaulas que compõem o curso de formação NAI pela pesquisa. Tchau, tchau!